A todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live, que vai debater hoje um tema muito importante. A gente vai conversar sobre os efeitos perversos da reforma da Previdência Municipal, conhecida como Sampaprev 2, que foi a segunda reforma feita pela Prefeitura de São Paulo. Teve o Sampaprev 1, agora teve o Sampaprev 2, que ambas as reformas foram perversas, mas essa conseguiu superar a primeira, em perversidade, em crueldade, em prejuízos para todos os servidores da Prefeitura de São Paulo. E nós estamos aqui hoje com a presença da professora Luciane Cavalcante, que é supervisora de ensino, que é advogada e foi uma das pessoas que mais lutou contra o Sampaprev, esteve na linha de frente, fazendo todos os enfrentamentos contra a aprovação dessa proposta, não só do Sampaprev 2, mas do Sampaprev 1 também, e de outras reformas previdenciárias, desde 2003. Ela participou ativamente de todas as lutas contra as reformas previdenciárias do governo federal, da emenda 41, em 2003, da tentativa do Temer de aprovar, que não conseguiu, aí depois da reforma que foi feita federal pelo Bolsonaro, que abriu espaço para as outras reformas em curso no Brasil, nos estados, nos municípios, como a de São Paulo, que foi feita recentemente, aqui, e com a publicação do Decreto 65021, que está confiscando as aposentadorias e pensões de milhares e milhares de pessoas do estado de São Paulo. E não foi diferente também aqui na gestão Bruno Covas, Ricardo Nunes, onde a prefeitura aprovou, passando o rolo compressor, usando inclusive a repressão policial contra servidores e servidoras, houve a aprovação dessa perversa reforma da Previdência Municipal, que imita a reforma do Dória e a do Bolsonaro. Eu diria que é um pouco pior, porque aqui eles também estão confiscando as aposentadorias e pensões agora, isso começou já no dia 19 a valer, agora os aposentados e pensionistas já estão tendo desconto de 14% nos seus proventos, nas suas aposentadorias e pensões, e os servidores da ativa também, isso para quem ganha entre um salário mínimo e o teto. Ou seja, houve também inovação na Prefeitura de São Paulo, porque até então só quem ganhava acima do teto do INSS que tinha esse desconto. Agora não, se você ganha abaixo do teto, você também terá o desconto. Se você ganha, na verdade, acima, se você ganha 1 centavo acima do salário mínimo, você já tem o desconto de 14%. No Estado também tem esse desconto, mas tem um escalonamento. Quem ganha de um salário mínimo até R$3.000 tem um desconto de 12%. De R$3.000 até o teto, 14%. E acima do teto, 16%. Esses são os descontos da tabela do Estado. A Prefeitura ela tem um desconto único, aí vocês vão falar um pouco mais. Estamos também com o vereador, logicamente, Celso Gianazzi, que fez o enfrentamento, né, liderou a oposição dentro da Câmara Municipal, apresentando argumentos, obstruindo as votações, fazendo um trabalho sobre-humano para deter a aprovação do Sampaprev 2. E o vereador Celso Gianazzi também apresentou projetos de lei, PDLs, né, na verdade, como nós fizemos aqui com o nosso PDL 22, o projeto de decreto legislativo que revoga o decreto estadual. O vereador Celso Gianazzi também apresentou 2 PDLs, o PDL número 17 e o PDL número 18, 2 PDLs para revogar o desconto, confisco, o roubo, o assalto das aposentadorias e pensões. O vereador Celso Gianazzi vai falar sobre isso. E trazer também uma outra notícia, porque se a reforma da Previdência do Bolsonaro é perversa, a do Dória muito mais, essa do Ricardo Nunes é algo sem comparação, porque além desse confisco de 14% para todas as faixas salariais, tem mais um agravante que o vereador Celso tem denunciado exaustivamente, que é também o fim
da isenção para as pessoas que têm doenças incapacitantes. Olha a crueldade, a desumanidade dessa reforma Sampaprev para os profissionais, os servidores municipais. Então, é sobre isso que a gente vai falar, mas também falar da luta, da resistência e do que está sendo feito para reverter essa situação pelo mandato do vereador Celso Gianazzi, pela supervisora professora Luciene Cavalcante. Então, a gente vai começar, o Celso vai falar um pouco aqui, o vereador Celso Gianazzi, sobre os PDLs, né? Sobre também os outros projetos e as outras ações do mandato dele enquanto vereador, contra essas maldades e contra também essa outra situação que eu citei aqui, do fim da isenção para as pessoas com doenças incapacitantes. Tá bom? E depois a gente passa para a professora Luciene Cavalcante explicar melhor, né, como que funciona esse fundo, mudou, não é mais IPREM agora, não aparece mais o IPREM, como que está essa questão do desconto e como que a gente vai lutar de agora em diante para deter esse confisco. Passar, então, a palavra para o vereador Celso Gianazzi. Boa noite, professor deputado Carlos Gianazzi, boa noite à professora, nossa grande supervisora da Rede Municipal de Educação, advogada, que milita muito na área da educação aqui na cidade de São Paulo, e boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Acho que é uma roda de conversa que a gente vai fazer aqui online, né, para debater um pouquinho do que o deputado Carlos Gianazzi colocou para nós aqui, que foi a crueldade do Sampaprev 2, né? Bom, primeiro nós só relembrando, né, que em 2018 nós tivemos aqui na Câmara Municipal a aprovação do Sampaprev 1, né? E agora, no ano passado, o Sampaprev 2. Com a movimentação, uma mobilização dos servidores públicos aqui na cidade de São Paulo, fazendo enfrentamento, fazendo atos em frente à Câmara Municipal, em frente à Prefeitura, mostrando aqui para os vereadores, mostrando para o prefeito, mostrando para a sociedade como um todo que o argumento que o prefeito usou para fazer uma nova reforma da Previdência primeiro que é um argumento mentiroso, é um argumento falacioso, é que ele falou que tinha um déficit previdenciário e não tem absolutamente nada. A cidade de São Paulo é superavitária, ela tem, só para vocês terem uma ideia, hoje a Prefeitura de São Paulo tem, hoje no caixa, guardado lá, 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais. Então, se esse dinheiro estivesse no fundo aqui da contribuição previdenciária dos servidores, a gente estaria falando em déficit nenhum. Então, esse argumento é falso, é falso. E também, o outro fator que a Prefeitura não toma nenhuma ação, é a da cobrança da dívida ativa, né? Aqui de mais de 130 bilhões de reais que teriam um movimento para fazer. Então, o projeto veio para cá, para a Câmara Municipal, e ele tem pontos, assim, piores do que a reforma, porque essa reforma do Sampaprev 2 aqui no município, ela se dá baseada na emenda constitucional número 103 de 2019, que foi feita lá no âmbito federal. Então, o próprio presidente Bolsonaro fez uma emenda constitucional perversa contra os servidores públicos. Algumas coisas ele não implementou, ele autorizou os estados e municípios a implementar, e a gente vai ver aqui que o prefeito Ricardo Nunes ele foi pior ainda, ele conseguiu ser pior do que o genocida do presidente Bolsonaro com a emenda constitucional número 103 de 2019, e muda muitas coisas aqui no município. E aí, nós tivemos em novembro, né, de 2021, a reforma da Previdência, ela foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Isso é importante a gente falar, porque muitos servidores que participaram aqui da greve, eu estive presente lá, eu sou servidor público também, estava na rua com os servidores também, nas manifestações de defesa dos direitos dos servidores públicos aqui, e nós tomamos bombas de lá, gás lacrimogêneo, cacetete, gás pimenta,
lutando pelos nossos direitos, os direitos dos servidores públicos e o direito à garantia do serviço público aqui no município de São Paulo. E ali, o Sampaprev foi aprovado, só que ele não começou a ter a vigência imediatamente. Então, ele só começou a ter vigência 120 dias após novembro de 2021. Então, muitos servidores que não estavam conectados aqui com essa pauta, com essa luta, acabaram ficando um pouco distantes e tomando um susto agora quando pegaram os seus contra-cheques, os olerites aqui no mês de março, porque a partir de 19 de março começou a valer aqui o Sampaprev 2, e aí sim as consequências, a partir desse momento, consequências no bolso, inclusive, né, de aposentados, pensionistas, porque veio o verdadeiro confisco. Então, e aí algumas coisas que a gente vai falar, a nossa professora Luciene Cavalcante também, ela conhece muito desse assunto, vai falar das mudanças, o que tem de novidade, então, o contra-cheque, as pessoas se assustaram, mas dizer que o Sampaprev 2, de alguns pontos, ele prejudicou imensamente aqui as mulheres no município de São Paulo, porque ele aumentou a idade para aposentadoria, né? Dos homens foi para 65 anos, e das mulheres foi para 62. Quer dizer, ele aumentou mais das mulheres do que dos homens, né? Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele elegeu as mulheres aqui para atacar mais aqui no município de São Paulo. E dentro desse contexto do aumento da idade mínima, a gente tem lá as regras de transição, né, que são dois critérios de regra de transição, que no momento depois, se alguém ficar com dúvida, a gente pode esclarecer também, depois os links aqui para a pessoa que quiser fazer alguma pergunta, a gente pode esclarecer, ou então através dos nossos e-mails, as pessoas podem também, uma dúvida específica, a gente pode falar, porque das regras de transição, quem estava próximo da aposentadoria, nós teremos duas regras de transição. Uma é uma regra pelo atingimento de pontos, ele soma idade e tempo de contribuição, e tem que dar uma pontuação lá de 99 pontos para homem e 89 pontos para as mulheres. Isso vai aumentando a partir de 2023, 1 ponto a cada ano. Tem uma outra regra, que é a regra de transição do pedágio de 100%, do tempo de contribuição que falta para o servidor se aposentar. Então, nós temos muitos casos de servidores que estavam só aguardando mais um quinquênio, uma sexta parte para se aposentar. Então, ele pode se encaixar nesse pedágio, nessa regra de transição. O projeto também, ele altera o cálculo da pensão, ele reduz a pensão por morte, né, dos servidores públicos municipais. Então, até 3 salários mínimos, ele não mexe, né, a aposentadoria continua, a pensão continua como estava, mas a partir de 3 salários mínimos, a partir de R$ 3.600, porque o salário mínimo hoje é R$ 1.212. Então, a partir de R$ 3.600, que é quase nada, o servidor que faleceu, ele deixa uma pensão de 50% só desse valor, mais 10%, né, para a pessoa que fica. Então, é de uma crueldade sem limite. Também, essa é uma das dos piores pontos, né, um dos piores pontos é a contribuição previdenciária de quem ganha, do aposentado e pensionista que ganha acima de um salário mínimo, porque até então, a emenda constitucional número 103, ela autorizou o município a cobrar a contribuição previdenciária quem ganha acima de um salário mínimo. Antes, era acima do teto do regime geral da Previdência, que está em torno de R$ 7.100. Então, o que causa isso de imediato para os aposentados e pensionistas? Causa um acréscimo aí, do mínimo, começa com R$ 750. Então, ele já tem um susto quando ele pega o seu lerite, que é um salário já baixo, só ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, tem um susto, já tem uma contribuição previdenciária de 14%. Se não bastasse isso, né, o prefeito Ricardo Nunes, ele optou em adotar a retirada da isenção dos servidores aposentados e pensionistas que têm doenças incapacitantes, né? Como diz o deputado Carlos Janazzi. Então, a pessoa que ganhava até o dobro do teto do regime geral da Previdência, ele
entrava com pedido, um processo administrativo, ele tinha a isenção do imposto de renda e também tinha a isenção da contribuição previdenciária. O que fez o prefeito Ricardo Nunes? Qual foi a opção do prefeito Ricardo Nunes? Falou, não, acabou essa isenção, a pessoa que tem uma doença, tem câncer, tem uma doença muito grave e depende da sua aposentadoria, da sua pensão para sobreviver, ela não vai ter mais, ela não vai ter, não, ela já não tem mais, a partir do dia 19 de janeiro, a isenção da contribuição previdenciária. Então, ela é confiscada em 14%, gente, 14% de uma pessoa que tem esse recurso para comprar remédio, para pagar suas despesas médicas, que a pessoa está abandonada. Então, foi essa opção do prefeito Ricardo Nunes, que é um absurdo total. Aí também tem a possibilidade de contribuição extraordinária e a criação de 2 fundos, né? Fundos previdenciários. Hoje nós tínhamos até então, até o dia 18 de janeiro, a gente tinha o IPREM. Agora, a gente tem 2 fundos. O FUNFIN, que é o Fundo Financeiro, que se aplica, quem está no FUNFIN é quem ingressou no serviço público até dia 27 de dezembro de 2018. Então, vamos lá. Quem entrou no serviço público até 27 de dezembro de 2018, ele vai para um instituto chamado FUNFIN. E por que 2018? Por que 27 de dezembro de 2018? Foi nessa data que foi aprovado o SampaPrev 1, que criou a Previdência Complementar aqui no município de São Paulo. Então, por isso esse corte. Então, quem entrou a partir de 27 de dezembro de 2018, ele vai para o FUNPREV. FUNPREV. São 2 fundos. Depois a professora Luciane Cavalcante ela vai explicar melhor qual a diferença dos fundos. O fato é que tem muitos servidores já pegando o olerite e vê lá, consegue enxergar lá o FUNFIN, aparece lá a denominação FUNFIN e a denominação FUNPREV, porque tem alguns FUNFIN, alguns FUNPREV. A professora Luciane vai explicar também a diferença desses 2 regimes. Então, o fato é esse. O fato é que o SampaPrev ele veio de uma forma, o SampaPrev 2 veio para uma forma de precarizar a vida do servidor, além de, que eu não falei ainda, né, porque a gente vai falar, do cálculo das aposentadorias a partir do dia 19 de janeiro de 2022, quando começou a valer o SampaPrev aqui. Porque o cálculo aqui, a gente vai pegar, a média vai ser diferente do que era o calculado anteriormente. Então, em resumo, o servidor público que entrar a partir do dia entrar agora a partir do dia 19 de janeiro de 2022 na Prefeitura de São Paulo, com a nova regra de aposentadoria, para ter o mesmo valor de aposentadoria que ele tinha, que o servidor tinha lá atrás, ele vai precisar trabalhar uns 40 anos aqui no município de São Paulo. 40 anos. Então, o professor Márcio está colocando aqui 19 de março, 19 de março, estou falando de fevereiro, não, 19 de março, quando entrou em vigor aqui o SampaPrev. Celso, então só para recapitular, Celso, então, o dia 19 de março é uma data importante no sentido, é um divisor de águas. A partir do dia 19 de março, né, do mês passado, iniciou-se o processo da cobrança, né, de 14% para todos os aposentados e pensionistas, não é isso? Que ganham acima de um salário mínimo. Isso, que ganham acima de um salário mínimo. Então, se você, professor que está aqui acompanhando, você é aposentado, funcionário, você ganha 1 centavo a mais que o salário mínimo, salário mínimo, Carlos, o salário mínimo hoje é R$ 1.212. Isso, então se você ganha 1.201 centavo, você já está na faixa de desconto de 14%. Então, já está tendo desconto no seu olerite, que o Celso mostrou que isso é fruto SampaPrev, da reforma previdenciária. A reforma foi aprovada, ele está regulamentando o que já aconteceu lá na frente, né, Celso? E dia 19 também é uma data importante no sentido de quem entrar a partir dessa data
também vai demorar 40 anos para se aposentar, né? E tem a outra questão que você levantou das doenças incapacitantes também, que é uma outra maldade aí desse projeto, não é isso? Então, e tem os É, fundos que a Luciane vai falar agora, não é isso? das doenças incapacitantes, assim, é de uma crueldade, é de uma perversidade. Olha, nem o governo federal criou isso lá, criou a possibilidade dos municípios implementarem, mas nem lá para os servidores federais eles fizeram. Mas aqui, acho que o prefeito quis ser mais realista que o rei e disse: não, vocês Aham. que estão doentes, vocês vão ter que pagar também a contribuição previdenciária. Lembrando para vocês aqui, só para ir terminando a minha fala, que vai cobrar de quem está doente, vai cobrar a contribuição previdenciária de quem está doente. A Prefeitura de São Paulo tem recurso, tem muito. Nunca na história desse município, nunca nós tivemos tantos recursos à disposição aqui da administração. Então, tem muito recurso, não necessitaria fazer essa covardia com os servidores públicos que estão doentes. Então, e a gente atuou aqui na Câmara Municipal, como o deputado Carlos Janás disse, fizemos enfrentamento, acionamos o Ministério Público, acionamos aqui o Tribunal de Contas do município para questionar aqui o estudo que foi feito do Sampaprev 2, ingressamos também na PGR, por conta tem um parecer da PGR questionando, dando pela inconstitucionalidade da cobrança dos 14% sobre quem ganha acima de um salário mínimo. E aqui dentro, numa atividade legislativa dentro da Câmara, nós apresentamos aqui, logo no início de janeiro, um projeto de lei que altera a lei orgânica do município para revogar essa cobrança dos 14% sobre quem ganha acima de um salário mínimo de aposentados e pensionistas. E também apresentamos 2 PDLs, o PDL 17 e o 18, que sustam os decretos que regulamentaram aqui o Sampaprev 2, que é importante essa luta aqui, a gente vai precisar de uma mobilização muito grande. E também já apresentamos aqui, Luciene e Carlos, um projeto de alteração da lei orgânica para revogar, na verdade, e restituir a isenção, né, da cobrança previdenciária de quem ganha, quem tem doença incapacitante. Então, já apresentei esse projeto, já está tramitando aqui na Câmara Municipal. Agora, a gente vai precisar de mobilização dos servidores, das servidoras, para tramitar esse projeto aqui, pressionar vereadores e vereadoras para a gente rever esse massacre que foi feito aqui com os servidores públicos. Então, vamos passar agora a palavra para a professora Luciane Cavalcante, que representa também o coletivo Esperançar, um coletivo de professoras e professores da rede municipal de ensino, que também ajudou muito na formulação dos 2 PDLs, né? e dos projetos de lei que você citou, para revogar todas essas maldades da Prefeitura de Sampaprev. Professora Luciane Cavalcante. Boa noite a todas, a todos que nos acompanham. Cumprimentar aqui o vereador Celso Janazzi, o deputado Carlos Janazzi, que tem desempenhado os 2 mandatos extremamente combativos, importantes, na correlação de forças aqui da classe trabalhadora aqui no estado de São Paulo. Dizer que a gente vive tempos difíceis, há já um bom tempo, as investidas contra nós, trabalhadoras do serviço público, já tem uma caminhada, que a gente teve, a única notícia boa que a gente pode dizer é a saída do Dória, do governo, e a gente precisa varrer para o lixo da história, Dória, depois daquela palhaçada toda que ele falou que não ia mais renunciar, teve que renunciar, e também nós nos livramos do Rocieli, que é um cínico, um cara debochado, né? Fez coisa errada lá em Manaus, veio para cá destruir a escola pública, um mentiroso, uma pessoa que faz promessas e não cumpre, enfim. Então, a gente teve esses 2 livramentos, que
são muito importantes. E eu estou falando isso porque a gente que está no serviço público, eu sou conselheira do CIPEM, sou RE também, a gente precisa localizar e identificar e nomear quem são os nossos inimigos. É importante a gente saber quem foram os parlamentares e as forças que nos trouxeram até essa situação. É muito importante, até porque a gente está num ano eleitoral. E a gente vai enfrentar umas eleições para governador, para a LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também para o Congresso Nacional, tanto Senado contra Senado e Câmara, e também para presidente. E a gente precisa utilizar toda a nossa força para parar que nossos inimigos, os inimigos da população, da classe trabalhadora, sejam eleitos. Então, a gente tem um desafio muito grande esse ano. Lembrar que essas reformas, tanto o Sampaprev 1 quanto o Sampaprev 2, ocorreram nos últimos 3 anos. E esses últimos 3 anos foram de intensa batalha. O ano de 2018, 2019, nós fizemos inúmeras mobilizações, nós debatemos isso com toda a nossa categoria, impusemos uma vitória importante ao Dória em 2018, mas em 2019, vocês lembram muito bem que daquele golpe no Natal, na semana do Natal, e só assim que eles conseguiram aprovar o Sampaprev 1. E ainda dizer que em 2018, pela primeira vez em mais de 20 anos, aqui da luta na cidade de São Paulo, o Dória mandou bater nas professoras, nas servidoras que estavam em luta. E isso demonstra muito o DNA autoritário que eles têm para impor as políticas de retirada de direitos. Então, e aí veio a pandemia, né, a educação totalmente abandonada, e quando não, o ano passado, depois da gente ter feito todo um primeiro semestre de greve pela vida, por condições sanitárias nas escolas, pelo direito à vacina, em outubro, no mês de luta em defesa da escola pública, o então, né, o prefeito Ricardo Nunes envia o Sampaprev 2, que é um projeto que entrou em vigor agora, como o vereador Celso disse, entrou em vigor agora, ele passa a valer a partir do dia 19 de março, quando ele é publicado, quando são publicados 2 decretos que regulamentam a emenda 41, que alterou a nossa lei orgânica. Em linhas gerais, é um projeto draconiano, porque ele vai prejudicar a todos. A todos. Ele pega todo mundo de alguma forma. E o Celso já falou bastante da questão das aposentadas, das professoras, dos profissionais da educação, dos gestores, do quadro de apoio, dos servidores que estão aposentados, que é o decreto 615.151, que ele vai falar exatamente o quê? Ele vai falar de como que vai ser o custeio da nossa aposentadoria a partir do dia 19 de março. Então, o IPREM, ele foi dividido em 2 fundos. Um é o Funfim e o outro é o Fulprev. Por isso que nesse nosso último Olerite já veio todo mundo escrito Funfim. Por quê? Quem que foi colocado no Funfim? Todo mundo que já estava na rede até o primeiro Sampaprev 1, que foi no dia 27 de dezembro de 2018. Todo mundo que ingressou na rede, no serviço público, até dia 27 de 12 de 2018, que foi quando eles aprovaram lá na semana entre o Natal e o Ano Novo
o Covas fez isso, ele fez essa sacanagem, essa maldade, essa política opressora, ele fez isso. E aí, quem entrou até lá, todo mundo foi automaticamente levado para o FUNFIN, que vai ser um fundo financeiro, chama FUNFIN. E também, aí o FUNPREV. O FUNPREV é todo mundo que entrou depois dessa data, de 2018, de dezembro de 2018. Todos os novos ingressantes de concurso. E também as pessoas, aí tem uma outra categoria de servidores que vão para o FUNPREV, que é quem é nascido até dia 31/12/53. Então, muita gente que foi surpreendido também por isso. Ao invés de ir para o FUNFIN, foi para o FUNPREV, achando que ia para o FUNFIN, porque já estava na rede faz tempo, e aí foram para o FUNFIN todo mundo, aposentados, pensionistas, quem está ativo, foi para lá. E aí, para o FUNPREV, são os novos, e quem vai fazer essa opção pela Previdência Complementar. Por quê? Porque o FUNPREV, ele vai falar do teto. Então, quem está lá, é só quem vai receber até o teto, que hoje é de R$7.087. E a gente ficou no FUNFIN. E é aquela história, né, gente? Então, veja bem, fica claro aqui que a gente vai ter um fundo, que é o FUNPREV, que ele só vai entrando os novos servidores, e essas pessoas que estão entrando aqui, elas vão demorar cerca de 40 anos de contribuição para se aposentar, para ter saída. Então, esse fundo do FUNPREV é aquele porquinho que só vai crescer. Aí, o FUNFIN, qual que é o FUNFIN? O FUNFIN é o nosso, estamos todos nós, e ele é o que vai ser responsável por manter as aposentadorias de quem já existe e de quem vier a se aposentar. Então, ele é um porquinho que é o porquinho que eles vão chamar de deficitário, e de que sempre vai estar devendo, e que o governo vai ter que fazer esse absurdo de pagar, né, as pessoas que trabalham para executar as políticas públicas, porque se eles acham isso um absurdo, eles querem dar o dinheiro para quem? Para o dono dos meios de produção, para os donos de empresas. É para esse pessoal que eles querem dar o dinheiro. Eles não querem dar o dinheiro para o trabalhador, para trabalhadores. Eles acham isso inconcebível, porque a gente vai contra a lógica deles de gestão do que é um serviço público. Então, a gente tem essa situação que a gente acredita que vai ser desafiador. E por isso que ele coloca, nesse decreto 6151, a possibilidade de, a qualquer momento, pegar a contribuição e dobrar. Ele pode até chegar, a gente paga 14%, o prefeito pode, via decreto, chegar a 28%. Então, se ele achar que tem que equilibrar as contas. Então, a gente está com uma espada aí na nossa cabeça. Bem difícil. Então, e aí teve essa mudança, e os aposentados e as aposentadas, agora esse mês, elas não vão sentir ainda tanto o impacto dessa reforma do SampaPrev 2. Por quê? Porque o desconto que vocês vão ter, que vai ser entre R$1.100 até R$7.000, que antes vocês, dessa faixa de salário, era isento, quem recebia abaixo disso não pagava, e agora vai pagar. Por quê? Porque, como começou a vigorar no dia 19 de março, então vai ser um desconto proporcional do dia 19 até o dia 31. Então, esse desconto, essa majoração que vai vir, ela vai ser maior no próximo mês. Então, isso também é muito importante
das pessoas se organizarem nesse sentido. Então, em linhas gerais, esse decreto 6151, ele vai falar sobre isso, do FUNFIN e do FUNPREV. Por isso que está todo mundo... Hoje, não existe mais no Olerite de ninguém em prêmio. Ou é FUNFIN ou é FUNPREV. Aí, o que diz o 61150? Ele vai falar, como o Celso já colocou, das regras para conseguir se aposentar, as novas regras, as regras de transição, e também vai falar sobre as mudanças nas regras de concessão de pensão por morte, que há uma queda de cerca de 33% no momento de pandemia. Então, essas regras de transição, que todo mundo que já está no serviço até dia 19 de março, vai depender muito de quando você ingressou, esse é um fator importante, quanto tempo você já tem de efetiva contribuição, quanto tempo no cargo, e também quantos anos você tem. Então, são vários critérios para a gente descobrir quanto tempo a gente vai ter que trabalhar mais. Porque quem não tinha, até 19 de março, os critérios de tempo e idade para poder se aposentar, vai entrar na regra de transição. Faltava um mês para você se aposentar, faz de conta. Mas você já tinha a idade mínima exigida, mas faltava o tempo de contribuição, faltava um mês, faltava um ano. O que diz a regra de transição? Que você tem um pedágio de 100% desse tempo que faltava. Então, se faltava um mês, você vai ter que trabalhar 2. Se faltava um ano, você vai ter que trabalhar 2 anos. Mas isso, para a gente... como existe as duas regras de transição, por ponto ou por pedágio, precisa ver cada caso, fazer a continha para ver qual que é o mais benéfico para o servidor. E ainda considerar, dentro desse cálculo, a questão da integralidade e paridade. Ou seja, quem entrou no serviço até dezembro de 2003 também tem uma outra situação que precisa ser analisada com mais cuidado. Em geral, a gente vai ter que trabalhar mais tempo. Em geral, todo mundo vai ter que trabalhar mais alguns anos. E trabalhar dentro das condições que a gente está vendo que a gente está trabalhando. Não é? A gente está em abril, no começo do mês de abril, está todo mundo já muito cansado, esgotado mental e emocionalmente, porque as condições de trabalho só pioraram na pandemia. As nossas elites aproveitaram a pandemia para retirar direitos e atacar. É uma monstruosidade tamanha. Você veja, tem todos esses ataques num contexto de mais de 10% de inflação acumulada. Das pessoas estarem pagando o que estão pagando de conta de energia, de conta de gás, pela alimentação, custo de vida altíssimo, desemprego, subemprego enorme. Então, a gente está vivendo um contexto muito difícil. Então, por isso que a gente precisa entender tudo isso que está sendo retirado da gente, até para a gente ter forças para lutar. Porque se a gente não compreende tudo que está sendo tirado de conquistas que são históricas, que foram direitos que foram conquistados na luta, a gente não entende
de repente, a importância da mobilização naquele momento. Né? A gente lutou muito, né? Teve acampamento, teve enfrentamento com a polícia no dia 10 de novembro, senão eles também não teriam aprovado. A gente perdeu essa votação do Sampaprev 2 por um voto. Teve aquela palhaçada daqueles vereadores que votaram lá do outro lado do mundo. Teve aquelas outras 2 vereadoras que se pegaram de tapa lá no banheiro. Teve de tudo. Teve de tudo. Nós fomos ofendidos, nós fomos humilhados, atacaram a nossa moral, porque como eles não têm argumento, eles vão para o ataque pessoal. Então, foi muito difícil, foi muito desgastante. Depois o governo não queria que a gente repusesse essa última greve do Sampaprev, né? Quem está na ativa e fez a greve sabe como foi difícil esse processo de negociação. Mas o fato é que a gente está enfrentando uma situação muito difícil. A lei é muito complexa porque ela vai colocando para cada situação uma regra, conforme quando você entrou, o tempo o seu de contribuição, a sua idade, se você tem ou não direito à paridade. Então, exige estudo, a gente precisa se apropriar dessa legislação. Tem também a questão da redução de pensão por morte, né, para os filhos, o que é um absurdo, assim, inacreditável. E tem essa questão dos fundos, que é algo muito que a gente lutou muito para que não acontecesse. Porque em outras cidades, em outros sistemas de servidores públicos que teve essa divisão de fundos, os governos, o que eles fizeram? O Funprev, que é o porquinho, que só vai crescendo, porque ele não tem retirada de dinheiro, o governo vai lá e pega o dinheiro todo para eles, porque fala que precisa, né, daqueles golpes que a gente já sofreu em tempos passados com o Emprem, e que nunca mais a gente vê esse dinheiro. Então, por isso que a gente não queria, porque vira um fundo de capital aberto, de livre transação, de negociação. E não é para isso que é a história da Previdência Social, que é uma luta da classe trabalhadora, não é para isso. Enfim, então, é uma situação. Aí, para explicar a paridade, é que para os servidores, até 2003, que foi quando a gente teve mais um golpe, mais uma reforma da Previdência, porque essas reformas da Previdência começaram lá em 98, então a gente está em 2022. Veja, a gente está lutando desde então. Então, a gente tem um avanço na Constituição de 88, aí eles ficaram ali 10 aninhos, assim, tipo, quietinhos, né? E depois começou com o Fernando Henrique Cardoso, né, a fazer as reformas da Previdência Nacional no Congresso e que depois acabam chegando aqui. E em 2003 a gente teve mais uma reforma, que foi a retirada da paridade e da integralidade para quem entrasse depois da rede, no serviço público. Então, não se aposenta mais com o salário que você recebe, sim uma média. E até o cálculo dessa média, eles também mexeram. Por quê? Existem 2 opções. Ou você faz o cálculo considerando todos os salários que você recebeu, o que vai dar uma média lá embaixo, ou você faz um cálculo dos melhores salários, que daí você consegue uma média um pouco melhor. Esse cálculo pela média, ele foi piorado com a reforma do Sampaprev 2. Então, mais uma perda, mais um ataque. Então, essa paridade, quem tinha as condições de pelo menos 5 anos no cargo até 2003, no mesmo cargo, com a mesma jornada, adquiriu esse direito. Só que cada reforma que tem, isso foi lá em 2003, aí já não existe mais. Todo mundo que entrou depois disso já não tem mais direito a isso, já se aposenta pela média dos salários. Não é mais
com o seu último salário e vai mantendo a paridade, que é quando tem aumento para quem está na ativa, você também recebe esse aumento. Isso é a paridade. Então, e toda vez que eles fazem uma reforma, eles dificultam mais a gente, que eu entrei no serviço público em 2000, no ano de 2000. Então, quem tem direito à paridade e integralidade, toda vez que vem uma reforma, eles dificultam mais ainda que a gente tenha acesso a esse direito, que não é mais estendido a todos e a todas. Então, essa é uma questão importante. E, para terminar a minha intervenção, eu quero dizer que todo esse ataque que os governos vêm fazendo contra os serviços públicos, sobretudo da saúde e da educação, são serviços que são executados por 99% da força, são mulheres. Isso revela o caráter machista desses governos, e também nos explica e nos exemplifica o que significa quando a gente diz que o machismo ele é estrutural na nossa sociedade e estruturante de políticas públicas, porque é muito naturalizado que serviços que atendem a grandes massas, como é o serviço da saúde e da educação, que são realizados por mulheres, sejam atacados dessa forma. Porque a mulher está colocada em funções que são mais precarizadas e que são naturalmente entendidas isso como tudo bem, né? A gente teve toda uma luta para fazer do trabalho da educação um trabalho profissional. A maioria da rede pública hoje na cidade de São Paulo é da educação infantil, que é um setor extremamente atacado e precarizado, e isso tem a ver com o gênero, com a formação social das mulheres na nossa sociedade. Então, isso é um exemplo claro de como as políticas elas podem ajudar na emancipação das mulheres ou manter as condições de opressão. Então, toda vez que os governos atacam esses serviços, que não são qualquer serviço, né? Vocês vejam, os policiais, agora, eles conseguiram uma vitória, que eles tiveram descongelado os quinquênios, tal, durante a pandemia. Eles tiveram uma vitória importante. Tem que ter também, são trabalhadores. Mas não é à toa. E não é à toa que a nossa categoria é tão atacada historicamente. Mas todos são históricos significa que eles são passíveis de mudança, desde que a gente tenha uma correlação de forças. Isso que nós, mulheres, precisamos nos apropriar da luta, a gente precisa se apropriar dos nossos sindicatos, que são o nosso braço, um importante braço de enfrentamento contra o autoritarismo, dos gestores todos de plantão, e a gente precisa lutar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter essa situação. Voltamos aqui? Voltamos. Carlos, deixa eu só... As pessoas estão em dúvida. A gente tem acho que se o professor Márcio Vidal puder colocar, só rapidamente, só para as pessoas verem um olerite, como está aparecendo um olerite, para dar um exemplo aqui. Uhum. Se o Márcio Vidal conseguir colocar. Esse é um olerite, para vocês terem uma ideia, do mês... Deixa eu ver se eu baixar aqui um pouquinho. É do mês... 2. Tá? 2. Era um servidor aposentado, que passa por quê? Para o lado esquerdo, ele recebe por subsídio,
aqui, ó, subsídio aposentado. Então, é outra barbaridade que foi feita aqui no município de São Paulo, passando as categorias para receber por subsídio. Pode ver que você não tem mais quinquênio, sexta parte, vem uma linha só, subsídio. Então, esse é um servidor, é um analista aposentado, que tinha o salário lá, e veja lá, veja o desconto dele, aqui, então, ele tem lá um desconto de R$ 3.700 ali. Né? Esse é o mês 2 de 2022. Se puder passar o outro, o Márcio, por favor. Esse é o desconto sem o Sampaprev ou com o Sampaprev, isso? Ainda não estava valendo o Sampaprev, só Quer dizer, ele já tinha um desconto previdenciário de 3 mil e pouco? Não. Ele não tinha, porque ele era, esse servidor aposentado, ele tinha uma doença incapacitante. Ah, tá, entendi. Então, pode ver que não tem contribuição previdenciária. Pode voltar lá. Certo. Olha, não tem. Agora, vamos para o próximo, que é o contra-cheque do mês 3. Dá para dar uma ampliadinha aqui? Só, Márcio, por favor. Nossa, como baixou o salário dele? Ele teve um desconto de quanto aqui? Aqui, ó, tá vendo? Na última linha aqui, se puder colocar o cursor, Márcio. 4 mil, não, é total de descontos. Consegue ampliar um pouquinho, Márcio? Só para Tá o Fundaprev, né? Quanto que é esse valor? Funprev, ó, Funprev. Vamos ver se o Márcio consegue aumentar um pouquinho só. É que não dá para... Mas tudo bem. A última linha, eu vou falando, a última linha está lá, Funprev, emenda 41 da Lei Orgânica do Município. Então, é o mês 3, como disse a professora Luciene, é proporcional. Então, ele teve aí um desconto de R$ 826. R$ 826. Que ele não tinha antes. Ele não tinha antes. Esse já é o resultado do Sampaprev 2, né? Ele tem que faz a diferença no salário dele, né? Até porque ele tem uma doença incapacitante, uma doença grave, não é? Exatamente. Muito bem, Agora, olha, foi feito todo esse diagnóstico, essa análise crítica em relação a tudo que aconteceu, a tudo que está acontecendo agora, e é sempre bom ressaltar as medidas de luta, né, de resistência agora, porque isso pode ser revertido, né? Aí, Celso, você já apresentou 2 PDLs, 2 projetos de decreto legislativo, o 17 e o 18, porque eles revogam os 2 decretos, né, do confisco, da reforma da Previdência, os 2 decretos que regulamentam a lei aprovada. Então, isso é importante que as pessoas saibam que você tem 2 formas de revogar esses decretos, ou através da Câmara Municipal, e o vereador pode revogar através do PDL. Essa é uma saída. A outra é o próprio prefeito revogar. Ele pode apresentar um outro decreto revogando os 2 decretos que ele publicou, mas ele não vai fazer isso assim, né? Então, por isso que é importante agora essa mobilização em torno desses 2 PDLs 17 e 18. E aí eu vi que vocês têm um abaixo-assinado para fortalecer a aprovação dos projetos, para pressionar a Câmara Municipal e o próprio prefeito. Não é isso? Não sei se vocês têm o link aqui, tem como mostrar. É importante, né, saber que tem mobilização na Câmara. Então, como que você resolve isso, minha gente? Tem que aprovar os 2 PDLs e a gente pode participar desse movimento assinando eletronicamente esse link do abaixo-assinado, que eu acho que o Marcos vai conseguir colocar aqui para a gente divulgar. É importante isso. De qualquer forma, está no Facebook. Celso, nós divulgamos também. Né? Além disso, tem os 2 PLOs, não é isso? Também, que já estão aí na Câmara Municipal. Eu queria ressaltar isso, que tem luta, pessoal, tem resistência, porque o desconto, se nada for feito, esse desconto vai continuar. Está aqui, né, no chat, mas eu não sei se entra aqui no painel, né, no vídeo. E também quero aproveitar para prestar o nosso apoio e a nossa solidariedade
aos servidores e servidoras de São José dos Campos, que estão também em movimento contra a reforma da Previdência lá. Eles conseguiram já deter 2 ou 3 vezes a votação, uma ampla mobilização semelhante à que foi feita aqui em São Paulo, contra o Sampaprev. Então, eles conseguiram já impedir a votação de um projeto tão ruim quanto esse aqui, que foi aprovado na capital e em São Paulo também. Lembrando que nós temos aqui o Sampaprev, o nosso PDL 22, para revogar a reforma da Previdência, o decreto 65021 com fisco, que foi colocado em curso pelo Dória, pelo Rodrigo Garcia e pelo Meirelles, aqui em São Paulo. É uma luta que a gente tem travado fortemente aqui no estado de São Paulo. Você falou em subsídio, Celso. Eu lembrei que, infelizmente, a Alesp aprovou agora a reforma não, né? A nova carreira do magistério, instituindo também para mais de 250 mil profissionais da educação, do magistério, o subsídio, que não tem quinquênio, não tem sexta parte, não tem nada, não? Que você mostrou claramente aí, que vai acontecer com os professores que aderirem a esse projeto. Espero que ninguém entre nessa, porque você não é obrigado a aderir, você que é efetivo, logicamente. Categoria O entra automaticamente, infelizmente, né? Então, só rapidamente prestar solidariedade aos nossos colegas lá de São José dos Campos pela mobilização, prestar também apoio e solidariedade aqui aos servidores de Itanhaém, que estão em movimento na rede municipal de lá. Assis está em greve, os profissionais da educação estão em greve em Assis, em Marília e em Piracicaba. Então, tem várias redes municipais em luta, pedindo melhores salários, né? Pedindo o cumprimento do básico, gente, que é o piso nacional salarial. Então, a gente aproveita a nossa live também para falar do curso que a gente vai dar agora, iniciar o curso para as pessoas que se inscreveram no concurso público da prefeitura para o cargo de professor. Nós vamos realizar uma aula de legislação de ensino no próximo dia 9, às 10 horas da manhã, no Teatro Gazeta. Opa, está aqui, o Márcio já colocou. Olha, é importante fazer a inscrição, porque ele vai ser presencial, vai ser semipresencial, mas vai ter também lugares lá para as pessoas irem. Vai ser no Teatro Gazeta, lá na Avenida Paulista, teatro conhecido. Então, tem lugar lá para todo mundo assistir a aula presencialmente. Vai ser a primeira aula. A gente vai ter outras aulas, mas a primeira, o início do curso vai ser agora, no dia 9, sábado, às 10 horas da manhã, que nós vamos iniciar o nosso cursinho para o concurso da Rede Municipal de Ensino. Ô, Carlos, Enfim, Celso, deixa eu só falar, o horário, primeiro, parabenizá-lo, né, porque você já tem esse curso há mais de 15 anos aqui, né? É um curso tradicional, totalmente gratuito. Eu já vi várias vezes, em vários locais, você dando esse curso de legislação, você é diretor de escola, mestre, doutor em educação, então conhece muito a legislação municipal, Constituição Federal, LDB, e muitas pessoas nos procuram aqui, né, falando do seu curso, que já é histórico aqui na cidade de São Paulo. Então, vai ser às 8h30, presencialmente começa às 8h30, no Teatro Gazeta. Mudou o horário? 8h30 da manhã. Tá, eu achava que tinha sido às 10 da manhã. Mas eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez, né, porque é um curso importante aqui. Muitas pessoas que ingressam na rede fizeram curso de legislação com você, e é importante, com a professora supervisora Luciane Cavalcante também, que é muito conhecedora aqui da legislação também municipal. Também, Carlos, só falar mais um detalhe, os mandatos, algumas pessoas tentaram fazer perguntas aqui, colocar já os mandatos à disposição de dúvidas, os e-mails, aqui a gente tem o WhatsApp dos mandatos, as pessoas quiserem tirar dúvidas de casos privados aqui, casos particulares em relação ao tempo de contribuição, a regra, porque, como diz a nossa professora Luciane Cavalcante, é importante que o servidor atente
a sua regra de aposentadoria, porque cada um tem uma condição diferenciada do outro. Então, não, nem todo mundo tem a mesmo tempo de contribuição, mesma idade. E aí tem algumas armadilhas. E dentre elas, uma das armadilhas é que o Sampaprev 2 ele permitiu que o servidor que entrou no serviço público antes de 27 de dezembro de 2018, ele possa aderir também ao Sampaprev. Ele pode a previdência complementar. E aí ele precisa tomar muito cuidado, porque ele pode estar entrando numa armadilha, o servidor público. Então, a gente está colocando os mandatos aí à disposição para também tirar as dúvidas, se surgirem, né? Aí eu só queria lembrar também que nós faremos, acho que provavelmente na próxima segunda-feira, uma live sobre o congelamento, na verdade, agora o descongelamento dos quinquênios, da sexta parte, da licença-prêmio, por conta da aprovação, né, da Lei 173, aquela maldita e perversa lei do Bolsonaro, que congelou a evolução funcional por tempo de serviço do dia 20 de maio de 2020, quando começa mesmo com muita força a pandemia, até o dia 31 de dezembro do ano passado, de 2021. Nós vamos... E aí houve congelamento, porém, recentemente, foi aprovado um projeto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, e foi sancionado pelo Executivo Federal, liberando esse congelamento apenas para os servidores da saúde e da segurança pública, deixando de fora os outros importantes setores do funcionalismo, sobretudo a área da educação, porque os profissionais da educação trabalharam muito durante a pandemia, mas foram premiados com esse castigo, esse congelamento, que, na verdade, em tese, nós perdemos essa evolução funcional. E aí, nós estamos nessa luta, nós vamos falar sobre esse movimento, e nós apresentamos projetos de lei na Câmara Municipal, aqui na Assembleia Legislativa, e entramos com uma representação na PGR, na Procuradoria-Geral da República, para resolver essa situação. Então, vocês podem acompanhar na próxima segunda-feira, a professora Luciene, que é advogada, vai falar sobre isso, o vereador Celso vai falar da luta na Câmara, eu vou falar aqui na LESP, a gente vai trazer também um advogado especialista, doutor Michel, que vai falar também sobre várias ações nesse sentido. Na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite. Então, só sobre o fim, né, dessa lei, né, a Lei 173 do Bolsonaro, que a nossa luta é pelo resgate do quinquênio, resgate da sexta parte e da licença-prêmio, porque isso foi um absurdo total, gente. Eles confiscaram mesmo a nossa evolução funcional durante todo esse período da pandemia. Devolver para a professora Luciene, para a gente partir para as considerações finais. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que realmente são tempos difíceis, mas que a gente precisa resistir, a gente precisa lutar. Tudo na nossa vida foi conquista, nada nos foi entregue. Quem nasce pobre, quem nasce dentro da classe trabalhadora, a gente sabe que a nossa vida inteira é de luta e resistência. Então, a gente precisa seguir lutando para conseguir reverter essa situação. Porque, da mesma forma que a gente não tinha, a gente conquistou, eles retiraram, a gente vai ter que fazer toda uma mobilização para reconquistar esses direitos. E aproveitar, como eu falei, as formas de organização dos coletivos, participar das ações dos mandatos, nos nossos sindicatos, e também prestar bastante atenção na hora que a gente for fazer o voto, porque a gente precisa eleger pessoas que estejam comprometidas com o combate e enfrentamento dessas injustiças, e não com a manutenção dessa situação. Então, muito obrigada pela oportunidade. Lembrar que na quarta-feira, nós vamos estar fazendo um debate muito importante na Câmara Municipal, junto com o mandato do vereador Celso Gianazzi,
sobre as condições das pessoas que foram aprovadas no concurso, em concursos públicos, e durante a pandemia não puderam ser chamadas, esses prazos acabaram se expirando, foram prejudicadas, e, obviamente, o governo não parece interessado em ter pessoas concursadas nos serviços públicos. Então, a gente vai fazer uma reunião importante na Câmara, quarta-feira, às 19h30, para a gente se organizar pela convocação dos aprovados nos concursos públicos, para saber como participar. Nas redes do vereador Celso Gianazzi já tem as orientações. E também convidar todos e a todas que vão prestar o concurso público para professor de Educação Infantil Fundamental 1 e Fundamental 2 e Médio, para estarem com a gente nesse sábado, para a gente poder estudar junto e entrar na rede e trazer para a rede gente de luta, gente engajada, gente crítica, e que a gente vai estudar junto. E é isso. Bastante coisa, hein? Quarta-feira, então, a audiência pública na Câmara Municipal, sábado, curso para o concurso público, e na semana que vem a nossa live para resgatar os quinquênios, sexta parte e licença-prêmio do momento aí da pandemia, né? Contra a Lei 173 do Bolsonaro, que infelizmente atingiu todos os servidores públicos do Brasil. Tem muita gente perguntando, quer dizer, algumas pessoas falando do PDL 22 aqui, Celso, deixa eu responder rapidamente aqui, um minuto. Olha, gente, o PDL 22 está quase pronto para votação. Ele já foi aprovado em todas as comissões, tem parecer favorável. Ele entrou em votação em 2020, acontece que o governo usou uma tática de retirá-lo, apresentou emenda, o líder do governo na época, o Carlão Pignatari, apresentou emenda de plenário, e o PDL voltou para as comissões. Na verdade, não ele, essa emenda. Agora, essa emenda passou já por todas as comissões, falta só a última, que é a Comissão de Finanças. Nós estamos pressionando a Comissão de Finanças para liberar para o plenário, de volta para o plenário, e a gente, aprovando o PDL 22, eu tenho certeza que a hora que ele for para o plenário, ele será votado, porque nenhum deputado vai ter coragem, nesse momento, de votar contra os aposentados e pensionistas. E aí a gente vai acabar com esse confisco aqui no estado de São Paulo. E essa luta, nós só chegamos nesse nível de tramitação do PDL 22 porque teve muita mobilização dos aposentados e pensionistas em todo o estado de São Paulo, pelas redes sociais, o tuitaço, pressão. Nós já temos 300 moções de apoio de câmaras municipais que debateram e aprovaram moções de apoio à aprovação do PDL 22 contra o confisco dos aposentados e pensionistas. O Dória, ainda bem que foi embora, então a gente acha que agora vai facilitar a nossa luta para revogar de vez esse confisco em nível estadual. E isso pode ajudar muito a prefeitura, porque se a gente revogar aqui, fica mais fácil para revogar na Prefeitura de São Paulo. Agradecer muito aí a presença de vocês, do vereador Celso Gianazzi, tem feito a luta, e agora no município, importante a gente entender que a luta contra o confisco passa necessariamente, gente, pelos PDLs 17 e 18. Vamos pegar o abaixo-assinado, acompanhar aí o mandato do vereador Celso Gianazzi, porque é a luta na Câmara Municipal. A nossa aqui é o PDL 22. Na Câmara Municipal, para os servidores da Prefeitura, é lá na Câmara, né? E acompanhar lá toda a tramitação, as audiências públicas que eles vão organizar. Agradecer muito a professora Luciane Cavalcante, do coletivo Esperançar, um coletivo muito forte de mulheres, sobretudo da rede municipal de ensino, que tem feito grandes enfrentamentos, inclusive que acionou o Ministério Público. Parabéns, professora Luciane, pela iniciativa de acionar o Ministério Público contra a utilização de um advogado da Câmara Municipal, né, do MBL, para defender o Arthur Mamãe Falei. E vocês, inclusive, organizaram um abaixo-assinado pela cassação dele. Amanhã vai ter comissão de ética aqui na Assembleia Legislativa
para continuar o julgamento. E nós defendemos, como vocês, a imediata cassação do deputado Mamãe Falei. Ô, Carlos, deixa eu só complementar aqui, você falou da professora Luciane Cavalcante, que ela também foi uma das organizadoras da representação que o nosso mandato fez aqui no Ministério Público para impedir que a prefeitura ela fizesse a contratação de trabalhadores para engenheiros, agrônomos, AGPPs, APPGGs. São várias carreiras que tinham concursos públicos em andamento com os aprovados, só que a prefeitura não nomeava esses aprovados e fazia a contratação de pessoas para esses cargos. A professora Luciane Cavalcante foi uma das mentoras aí dessa representação. O Ministério Público abriu inquérito contra a prefeitura, cobrando da prefeitura, exigindo da prefeitura o encerramento dessa medida de contratação e começasse a nomear os aprovados. Isso está acontecendo. Então, nas áreas que não são da educação, a prefeitura foi proibida de fazer contratação e está fazendo a nomeação de todos os aprovados, está zerando a fila dos concursos. Então, parabéns, professora Luciane, também, Cavalcante. E agora vamos fazer isso, essa luta, ela vai ser ampliada agora para os concursos na área da educação. O Convoca Já para todos os concursos na área da educação. Ótimo, muito bem. E só a última aqui, olha, tem algumas pessoas perguntando também sobre o PLC3, que foi a nova carreira aqui do magistério, sobre falta-aula, eu não sei, eu acho que é sobre isso. Gente, nós tivemos muitas perdas com a aprovação da nova carreira, nós vamos fazer uma live especial só sobre a nova lei aprovada, os efeitos perversos dela, o que nós estamos fazendo para revertê-la, enfim, mas nós vamos esperar só alguns dias, porque ela está sendo regulamentada. Muitos artigos serão regulamentados ainda, então a gente não vai se precipitar, né? Eu conversei hoje com a Paz, com a Udemo, com algumas pessoas da POESP, então a gente vai só esperar alguns dias para que haja regulamentação, e também nós estamos já questionando a Secretaria da Educação. A SEDUC é uma lei complexa, são 102 artigos, então a gente vai organizar uma live aqui com as entidades e para explicar melhor aí as consequências dessa lei. Mas agora seria precipitado fazer isso sem o mínimo de regulamentação. Ela foi sancionada, mas não foi ainda regulamentada. Muitos artigos não foram regulamentados ainda. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, vereador Celso Gianazzi, professora Luciane Cavalcante, a todos vocês que participaram aqui, acompanharam, fizeram perguntas, e agradecer o Márcio Vidal, professor e poeta Márcio Vidal, que comandou aqui os bastidores da nossa live. Boa noite a vocês, bom descanso.